Um grande português de Fernando Pessoa, voz Iba Mendes. Vivia já não poucos anos, algures, num concelho de Ribatejo, um pequeno lavrador e negociante de gado, chamado Manuel Pérez Vigário. Da sua qualidade, como diriam os psicólogos práticos, falará o bastante a circunstância que dá princípio a esta narrativa. Chegou uma vez ao pé dele certo fabricante ilegal de notas falsas e disse-lhe: Senhor vigário, tenho aqui umas notazinhas de 100.000 réis que me falta passar. O senhor quer? Largo-lhas por 20.000 réis cada uma. Deixa ver, disse o vigário, e depois, reparando logo que eram imperfeitíssimas, rejeitou-as. Para que quero eu isso? Disse. Isso nem a cegos se passa. O outro, porém, insistiu. Vigário cedeu um pouco regateando e por fim fez-se um negócio de 20 notas, a 10.000 réis cada uma. Sucedeu que dali a dias tinha um vigário que pagar a uns irmãos, negociantes de gado como ele, a diferença de uma conta, no valor certo de 1 conto de réis. No primeiro dia da feira, na qual se deveria efetuar o pagamento, estavam os dois irmãos jantando numa taberna escura da localidade, quando surgiu pela porta, cambaleando de bêbado, o Manuel Pérez Vigário. Sentou-se à mesa deles e pediu vinho. Daí a um tempo, depois de vária conversa, pouco inteligível da sua parte, lembrou que tinha que pagar-lhes. E, puxando da carteira, perguntou se importavam de receber tudo em notas de 50.000 réis. Eles disseram que não, e como a carteira nesse momento se entreabrisse, o mais vigilante dos dois chamou, com um olhar rápido, a atenção do irmão para as notas, que se via que eram de 100. Houve então a troca de outro olhar. O Manuel Pérez, com lentidão, contou tremulamente 20 notas, que entregou. Um dos irmãos guardou-as logo, tendo-as visto contar, nem se perdeu em olhar mais para elas. O vigário continuou a conversa e várias vezes pediu e bebeu mais vinho. Depois, por natural efeito da bebedeira progressiva, disse que queria ter um recibo. Não era uso, mas nenhum dos irmãos fez questão. Ditava a ele o recibo, disse, pois queria as coisas todas certas. E ditou o recibo, um recibo de bêbado, redundante e absurdo. De como em tal dia, a tais horas, na taberna de fulano, e estando nós a jantar, e por ali fora com toda a prolixidade frouxa do bêbado, tinham eles recebido de Manuel Pérez Vigário, do lugar de qualquer coisa, em pagamento de não sei quê, a quantia de 1 conto de réis em nota de 50.000 réis. O recibo foi datado, foi selado, foi assinado. O vigário meteu-o na carteira, demorou-se mais um pouco, bebeu ainda mais vinho e daí a um tempo foi-se embora. Quando no próprio dia ou no outro houve ocasião de se trocar a primeira nota, o que ia recebê-la devolveu-a logo, por ser escarradamente falsa, e o mesmo fez a segunda e a terceira. E os irmãos, olhando então verdadeiramente para as notas, viram que nem a cegos se poderiam passar. Queixaram-se à polícia, e foi chamado Manuel Pérez, que, ouvindo atônito o caso, ergueu as mãos ao céu em graças da bebedeira providencial que o havia colhido no dia do pagamento. Sem isso, disse, talvez, embora inocente, estivesse perdido.
Se não fosse ela, explicou, nem pediria recibo, nem com certeza o pediria como aquele que tinha, e apresentou, assinado pelos 2 irmãos, e que provava bem que tinha feito o pagamento em notas de 50.000 réis. E se eu tivesse pago em notas de 100, rematou o vigário, nem eu estava tão bêbado que pagasse 20, como estes senhores dizem que têm, nem muito menos eles, que são homens honrados, mas receberiam. E, como era de justiça, foi mandado em paz. O caso, porém, não pôde ficar secreto. Pouco a pouco se espalhou. E a história do conto de réis do Manuel Vigário passou, abreviada, para a imortalidade cotidiana, esquecida já da sua origem. Os imperfeitíssimos imitadores, pessoais como políticos, do mestre ribatejano nunca chegaram, que eu saiba, a qualquer simulacro digno do estratagema exemplar. Por isso é com ternura que relembro o feito deste grande português e me figuro em devaneio que, se há um céu para os hábeis, como constou que o havia para os bons, ali lhe não deve ter faltado o acolhimento dos próprios grandes mestres da realidade. Nem um leve brilho de olhos de Machiavelli ou Guicciardini, nem um sorriso momentâneo de George Savile, Marquês de Halifax. São Paulo, 2017. www.poeteiro.com